acontecer. A TV do Correio da Manhã. Direto dos estúdios da TV Correio da Manhã em Petrópolis, começa agora o Correio Petropolitano Debate desta quarta-feira, 2 de novembro, feriado de finados. Hoje daremos destaque mais uma vez para a nutrição e alimentação das crianças. Além disso, os protestos permanecem pelo país. Ontem, o presidente Jair Bolsonaro se pronunciou brevemente e afirmou que as manifestações são bem-vindas, desde que realizadas pacificamente. E neste feriado de finados, os petropolitanos foram às ruas e também se manifestaram em frente ao 32º Batalhão de Infantaria Leve da Montanha. Devido à previsão de chuva, a Prefeitura de Petrópolis abriu os pontos de apoio de 5 localidades do município. A chuva permanece nesta quarta-feira, principalmente no 1º distrito. E o Detran RJ vai realizar no próximo sábado um mutirão exclusivo para os motociclistas. Durante a ação vão ser oferecidos os atendimentos sem agendamento prévio. Notícia e informação na busca por uma alimentação saudável para as crianças. Eu sou Richard Stolzenburg e esse é o Correio Petropolitano Debate. Olá, muito boa tarde para você. Nós começamos mais uma edição do Correio Petropolitano Debate, hoje feriado de finados, e muitos petropolitanos foram até o cemitério aqui do centro da cidade para prestarem as suas homenagens. Nós temos alguns vídeos que mostram aí para você um pouco desse movimento aqui no centro. Esse é o principal cemitério aqui da cidade, poucas pessoas até. A chuva, atrapalha muito também ali a ida dessas pessoas até o cemitério, que inclusive, infelizmente, a gente lembra aqui para você, vive um cenário caótico, precisando de manutenção, de limpeza, A gente lembra aqui para você, já comentamos isso aqui na TV Correio da Manhã, em relação ao cemitério de campas, infelizmente, abertas, ossadas expostas, enfim. Não basta apenas um trabalho ali rápido de limpeza só para o feriado de finados, é necessário que esse trabalho seja contínuo. É claro que a gente aqui da TV Correio da Manhã vai continuar cobrando essas ações da Prefeitura de Petrópolis. A gente agora vamos continuar ainda falando sobre a cidade, porque os petropolitanos também marcaram presença em frente ao 32º Batalhão de Petrópolis, isso porque a gente lembra que as manifestações estão ocorrendo por todo o país, inclusive com interdições parciais em alguns trechos. A gente tem os trechos aí para você. Esses vídeos foram gravados há pouco tempo, por volta de 11 horas da manhã, 10h30 da manhã. Inclusive, eu vou pedir à nossa produção para subir o som, por favor, desses vídeos para a gente. Alguns trechos, alguns vídeos, a população aí proferindo palavras de ordem, pedindo ali de alguma forma intervenção militar. Isso você vai acompanhando aqui com a gente. Essas imagens foram gravadas pelo nosso editor aqui da TV Correio da Manhã, Sandro. Obrigado, Sandro, pelas imagens. O 32º Batalhão informou que, devido às manifestações, as chancelas entre as ruas Duque de Caxias e 29 de junho estão fechadas por tempo indeterminado. Esse fechamento das cancelas foi feito ontem. A gente lembra ainda para você que ocorrem ainda manifestações em todo o país, inclusive no centro do Rio de Janeiro. A gente tem essas manifestações, foram gravadas hoje também por volta das 10h40 da manhã.
Esse prédio, ele fica no centro do Rio, é o prédio que fica na rua Presidente Vargas, é o prédio do Comando Militar do Leste, e são falados aí, né, palavras de ordem, a população pedindo intervenção militar, enfim, uma situação bem delicada. Nós estamos abordando essas manifestações aqui na TV Correio da Manhã desde a segunda-feira. A gente lembra que essas manifestações começaram na madrugada de segunda, logo o resultado das eleições. Enfim, mas vamos então trazer as atualizações das rodovias do estado que ainda continuam com manifestações. São as seguintes: nos quilômetros 282 e 310 e também no entorno da AMAN, na BR-116, na altura dos municípios de Resende e Barra Mansa, há pontos de concentração, mas são pontos que não impactam na fluidez do trânsito. No quilômetro 220, ainda na BR-116, também há manifestações. Cerca de 30 pessoas estão no local e tentam fechar a via. Já no quilômetro 70 da BR-101, em Campos dos Goitacazes, 20 manifestantes estão no local, mas o trânsito segue liberado, não há interdição. Até às 10 horas da manhã, a Polícia Rodoviária Federal informou que 563 manifestações já tinham sido desfeitas. Pelo menos 17 estados ainda não registram bloqueios. Dentre os reflexos, por exemplo, a Confederação Nacional da Indústria, a CNI, fez um alerta para o risco de desabastecimento e a falta de combustíveis caso as rodovias não sejam rapidamente desbloqueadas. Vale lembrar que as multas podem variar de R$ 5.000 para pessoas físicas a R$ 17.000 para os organizadores. Além disso, para as pessoas jurídicas, essa multa pode chegar a R$ 100.000. A gente lembra que ontem o presidente Jair Bolsonaro falou pela primeira vez após o resultado das eleições no dia 30 de outubro. Durante seu discurso, agradeceu aos brasileiros pelos mais de 58 milhões de votos e informou ainda que vai seguir a Constituição e comentou sobre as manifestações. Nós temos um trecho da fala do presidente e você acompanha nesse momento. Os atuais movimentos populares são fruto de indignação e sentimento de injustiça de como se deu o processo eleitoral. As manifestações pacíficas sempre serão bem-vindas, mas os nossos métodos não podem ser os da esquerda, que sempre prejudicaram a população, como invasão de propriedades, destruição de patrimônio e cerceamento do direito de ir e vir. Bom, aí essas foram as falas do presidente Jair Bolsonaro, um discurso pequeno, havia muita expectativa para a fala do presidente após o resultado, mas deu a entender de que seguirá aí a Constituição, a norma, fará aquela transição de governo que inclusive já começou a ser debatida. A gente vai voltar a falar de Petrópolis porque a Prefeitura informou que reabriu 5 pontos de apoio da cidade devido à previsão de chuva. Um deles no Vila Felipe, um dos locais mais afetados por conta das tragédias do início do ano. Outros locais são os seguintes: no Quitandinha, no Chácara Flora, São Sebastião e Independência. Nós temos um vídeo da Juliana Ribeiro, que é a coordenadora de comunicação da Defesa Civil, e ela fala sobre essa previsão e essa reabertura. Tendo em vista as chuvas ocorridas nas últimas horas, a Defesa Civil do município abre os pontos de apoio no Vila Felipe, Chácara Flora, Independência e Quitandinha na manhã desta quarta-feira, dia 2 de novembro. A orientação é de que os moradores que se sintam inseguros e precisem de local para abrigo se desloquem para estes pontos. Os locais atingiram acumulados pluviométricos superiores a 120 milímetros, o que aumenta o risco geológico. E a previsão é da continuidade desta chuva ao longo do dia de hoje, com intensidade de chuva fraca a moderada por todo o período. Veja abaixo os endereços dos pontos de apoio abertos nos locais citados. E é claro que a nossa equipe da TV Correio da Manhã foi acompanhar o cenário
nessas localidades, entender o sentimento da população. O repórter Gabriel Fachola traz para a gente um panorama de como que foi a situação lá no Vila Felipe. Olá, Richard, olá, TV Correio da Manhã. Estamos aqui hoje na escola Rubens de Castro Bom Tempo, no Vila Felipe, onde ela voltou a ser um ponto de apoio, já que a localidade registrou índices pluviométricos superiores a 120 milímetros. Como vocês podem ver, a chuva está intensa aqui no bairro, o tempo está nublado e os ventos estão fortes. Por volta das 6h30, o Correio Petropolitano traz mais informações da situação dos pontos de apoio que foram reabertos em Petrópolis e das chuvas no município. Obrigado, Gabriel. A gente viu ali, um tempo realmente muito feio, muita chuva, neblina. E a gente tem aqui, inclusive, uma outra informação para você que foi atualizada, inclusive, pela Prefeitura de Petrópolis em relação ao informativo meteorológico para as seguintes localidades. Os maiores acumulados de chuva no momento são no São Sebastião, os dados são do CEMADEM, viu? Que deve chover aí em torno de 184 milímetros em 96 horas. Além disso, há também no Vila Felipe, no Quitandinha e na rua Araruama, também na localidade do Quitandinha. Esses pontos são todos de atenção aí para você, morador dessas regiões, que mora no entorno ou que tem algum familiar nessas localidades. Muita atenção durante esse momento. A gente sabe, estamos voltando para um período de chuva de novo, então é necessário aí muita atenção em relação a essas chuvas. A nossa produção, inclusive, entrou em contato com a Defesa Civil. Até o momento não foi registrado nenhuma ocorrência por deslizamentos e, assim, lógico, a gente espera que continue essa situação, esse cenário. O Detran RJ vai realizar no próximo sábado o segundo mutirão do ano para atender exclusivamente os motociclistas. Essa iniciativa será realizada pelo Detran RJ em 4 postos do município do Rio, um deles em São Gonçalo e também na Baixada Fluminense, em Belford Roxo. Como no primeiro mutirão ocorrido em 22 de outubro, não haverá necessidade de agendamento prévio. Serão oferecidos serviços de emissão e renovação da carteira de habilitação e as relacionadas às motocicletas, como Duda, pagamento, enfim, as transferências de propriedade, troca de placas, segunda via de CRV e também a primeira licença. Os atendimentos vão ser realizados nos seguintes pontos, então: Aerontal, na Barra, Largo do Machado, em Campo Grande, Avenida Francisco Bicalho Neves, em São Gonçalo e em Belford Roxo. Em todos esses pontos também haverá distribuição gratuita aos motociclistas de antenas de proteção contra linhas de pipa, inclusive, que é crime, a gente sabe disso, aquela linha chilena, o com cerol, é crime e é muito perigoso. É importante aí essa distribuição dessas antenas, que inclusive podem salvar vidas. Ainda falando sobre o Rio de Janeiro, mas agora do estado, o governo informou um balanço que apontou que o mamógrafo móvel realizado durante a campanha do Outubro Rosa realizou cerca de 1.700 atendimentos. O secretário de Estado de Saúde, Alexandre Chip, comenta sobre esses dados. O mês de outubro é um mês do Outubro Rosa, um mês de conscientização sobre o câncer de mama e a importância da prevenção do câncer de mama. Um alerta para as mulheres, principalmente nesse período agora pós-Covid, onde muitos exames ficaram atrasados. Não deixe de realizar sua mamografia. A mamografia é o principal exame para poder fazer a detecção precoce de um câncer que, se for diagnosticado no início, ele pode ser tratado. Então agora, nesse mês, é o mês da gente disseminar essa informação para que no futuro próximo a gente não tenha mais mulheres morrendo por câncer de mama. Essas foram as falas do secretário. A gente lembra, o câncer ele descoberto precocemente há 95% de possibilidade de cura. A gente entra agora no mês de novembro, também haverá a campanha do Novembro Azul, na conscientização no combate ao câncer de próstata. Você, homem, procure um urologista, faça o seu exame. É importante cuidarmos da saúde. Inclusive, a gente vai trazer esse tema aqui no Correio Petropolitano Debate, para você entender também um pouco do tratamento, a causa e, claro, dessa necessidade de realizar esses exames precocemente.
A gente lembra, inclusive, né, não é porque acabou o Outubro Rosa que os exames devem parar. Você, mulher acima dos 40 anos, faça sempre o exame, visite regularmente o seu médico. Vamos juntos todos combater o exame tanto de câncer de mama e também o câncer de próstata. A gente vai fazer um rápido intervalo. Antes, eu lembro para você que o Correio Petropolitano Debate está ao vivo nas nossas plataformas, no nosso Facebook TVC Correio da Manhã, em nosso site tvc16.com e também no nosso YouTube TVC16. Em todas essas plataformas você acompanha a programação ao vivo. Além disso, no nosso Facebook você consegue acompanhar aquele programa que você perdeu. E no nosso site ver tudo o que é de informação em Petrópolis e em nossa área de cobertura. Vale lembrar que estamos não só em Petrópolis, mas em Teresópolis, Três Rios, Paraíba do Sul, Patiraféres e também em Nova Friburgo. A gente faz um rápido intervalo, volto daqui a pouco e, é claro, eu aguardo pela sua presença. Olá, amigo e amiga! Esta época de tempo mais frio contribui para espalhar doenças respiratórias, incluindo a temida Covid-19. Você que não deixa de cuidar da sua saúde, confira sua caderneta de vacinação e não perca a oportunidade de atualizar o seu calendário de vacinas. É simples e faz bem a você e a quem vive ao seu redor. Acesse o site novaiguaçu.rj.gov.br. Procure o ponto de vacinação mais próximo e tome todas as doses recomendadas para a sua idade. Não perca tempo. Pegue a sua caderneta e coloque a sua vacina em dia. Aproveita e confere a caderneta de toda a família também, tá? Juntos vamos seguir vencendo a Covid-19. Não vacile, vacine. Prefeitura de Nova Iguaçu. Correio Petropolitano Debate de volta. Ontem, aqui no programa, nós conversamos com o Cristiano Boccolini, que é coordenador do Observe Infância, e falamos sobre a desnutrição em crianças menores de 1 ano, que atingiu o pior patamar nos últimos 13 anos. No programa de hoje, nós vamos abordar ainda a alimentação dessas crianças e vamos conversar com a endocrinologista Alessandra Massad Marques sobre esse tema. Alessandra, primeiramente, boa tarde e seja bem-vinda ao programa. Eu gostaria de agradecer a oportunidade de mostrar o meu trabalho aqui para todo mundo, divulgar o meu personagem, o meu livro. Muito obrigada. A gente que agradece. Alessandra, a primeira coisa, então, para falar aqui você vai lançar um outro livro há pouco tempo, mas eu queria que você falasse o primeiro livro. Para você que está em casa entender, a Alessandra ela lançou esse livro aqui, isso já tem um tempo, né, Alessandra? Tem, mais de 20 anos. Aprendendo a Emagrecer. Esse é um livro didático, foi utilizado nas escolas. E, Alessandra, qual que foi o objetivo de lançar esse livro? Na verdade, eu lancei um livro para criança mais gordinha, para ajudar no meu consultório, né? Porque eu atendo muita criança com sobrepeso e seria um material lúdico, né? Para a gente poder aproveitar e completar meu trabalho. Só que tomou um outro rumo o livro no passado, e aí ele entrou nas escolas, junto com a Secretaria de Educação e também junto com a Sociedade Brasileira de Endócrino. A gente fez um projeto Escola Saudável e que foi muito legal, durou 3 anos. O personagem, ele era a parte lúdica da história, então as crianças acreditavam que ele era de verdade e a gente conseguiu fazer um trabalho muito legal. Virou uma matéria de prova de ciências, então os professores ajudaram, colaboraram muito e acho que a gente conseguiu fazer o objetivo, que era tentar mudar a alimentação, plantar uma sementinha na criança, né, o porquê da alimentação saudável, o porquê que vale a pena, né, a gente se alimentar bem, quais são as complicações que a gente pode ter com uma alimentação de ultraprocessados, né? Então, naquela época foi atingido o objetivo, foi muito legal.
Só que o livro não era um livro adaptado, didático, exatamente para colégio, né? E também era um livro mais focado para criança mais gordinha. Então, assim, pela necessidade de atingir todas as crianças e também de voltar a fazer esse trabalho nas escolas, né? De fazer um livro verdadeiramente agora didático, eu fiz outro livro com o mesmo personagem e agora vão vir outros livros e vamos em frente, né? Se você quiser, pode mostrar pra gente esse outro livro, então, que você tem, aquele ali, ó, Xandão. Pergunto para você, de onde surgiu esse nome e inspiração para a criação da história? Olha, na verdade, eu nem sei te falar o porquê que é Xandão. Talvez seja por Alessandra, e foi um nome muito forte no passado, né? E que criou um impacto muito grande com as crianças. E ele continua, né? E agora, logicamente, o personagem mais moderno, com uma fantasia mais legal, digitalizado. A gente está montando canal de YouTube, de TikTok. Eu tenho alguns integrantes para a gente conseguir atingir a população alvo, né? Que são as crianças, para que tudo fique muito interessante e que de um livro, né, surja coisas muito boas. Que possa ajudar a todos, né? A Alessandra trouxe, inclusive, o livro, essa história, esse personagem que foi escrito por ela, isso, né, num primeiro livro, e agora uma outra visão, um outro olhar também sobre a questão da alimentação. Mas, inclusive, a gente tem um vídeo do Xandão, ele tem uma página no Instagram. A gente vai mostrar para você um trechinho desse vídeo que conta um pouco sobre essa história, sobre essa atividade que é levada para as crianças. Hoje tem uma surpresa para vocês, a minha música. Vamos todos, vai ser divertido! Vem com o Xandão! Do Xandão, vem com ele aprender, coma bem, coma certo, que não vai se arrepender. Essa é a dança do Xandão, vem com ele aprender, coma bem, coma certo, que não vai se arrepender. Essa é a dança do Xandão, vem com ele aprender, coma bem, coma certo, que não vai se arrepender. Essa é a dança do Xandão, vem com ele aprender, coma bem, coma certo, que não vai se arrepender. O equilíbrio nos sustenta, comida nos alimenta, faça bem as escolhas, não seja 8 nem 80, cuide muito da saúde, todo dia pra valer, dance, brinque, brilhante, faça história acontecer. Vem com o Xandão, vem com o Xandão, vem com o Xandão, vem com o Xandão. Vem com o Xandão, vem com o Xandão, vem com o Xandão, vem com o Xandão. Essa é a dança do Xandão, vem com ele aprender, coma bem, coma certo, que não vai se arrepender. Essa é a dança do Xandão, vem com ele aprender, coma bem, coma certo, que não vai se arrepender. O Xandão já tá ligado que você é enrolado, meu amigo, desestressa e me faz uma promessa. Seja hoje, seja sempre, tenha fome de viver. Vamos nessa, vem com pressa, ter saúde é o que interessa. Vem com o Xandão, vem com o Xandão, vem com o Xandão, vem com o Xandão. Vem com o Xandão, vem com o Xandão, vem com o Xandão, vem com o Xandão. Essa é a dança do Xandão, vem com ele aprender, coma bem, coma certo, que não vai se arrepender. Essa é a dança do Xandão, vem com ele aprender, coma bem, coma certo, que não vai se arrepender. O equilíbrio nos sustenta, comida nos alimenta, faça bem as escolhas, não seja 8 nem 80, cuide muito da saúde, todo dia pra valer. Esse aí foi um trechinho para você poder acompanhar de como que funciona essa iniciativa. A gente vai trazer um dado aqui interessante para você, para a gente inclusive debater aqui com a Alessandra. De acordo com um estudo realizado em 2021 pela Unicef, o consumo de alimentos ultraprocessados nos lares brasileiros, atendidos principalmente por programas sociais, como por exemplo o Auxílio Brasil, tem crescido. O estudo aponta para a falta de políticas públicas para a promoção de uma alimentação mais saudável. Inclusive, o Xandão tem uma página no Instagram e que a gente pode acompanhar ali um trechinho de como que funciona mais ou menos. Eu pergunto para você, Alessandra, falta de fato essa política pública para uma promoção de uma alimentação mais saudável? E aí eu aproveito o gancho para perguntar. A gente vê sempre que
o doce, o açúcar, a guloseima, ela é vista como um prêmio. Isso também, de alguma forma, dificulta para o incentivo da criança a ter um alimento mais saudável na hora da sua alimentação? Sim, na verdade, a gente tem que mudar com urgência, porque pela primeira vez na vida, se as coisas não mudarem, a gente vai ter uma sobrevida menor, os nossos filhos, né? Por conta justamente dessa alimentação errada, dos ultraprocessados, os alimentos que são cheios de gordura trans, né? E que são mais fáceis, porque a nossa vida é muito corrida, né? A gente teve uma pandemia pela frente, onde muitos pais trabalhavam em casa e as crianças ficaram sem ir para o colégio e sem a merenda do colégio, que bem ou mal a gente tem nutricionista, né? A merenda, ela já mudou, mas assim, é muito mais fácil abrir o pacote de biscoito, né? E é muito mais gostoso, o paladar, né, infantil, se a gente não cuida, né, eles vão ter preferências, né? Então, assim, eu acho que começando desde cedo, a gente consegue mudar e também esclarecer para os pais que muitas vezes não tiveram essa oportunidade de saber a importância, né, da alimentação saudável. Então, por isso que eu acho que, assim, o colégio é muito importante, porque no colégio, né, é onde as crianças ficam o maior tempo deles, tem os professores, envolve a família, e assim, eu acho que plantar uma sementinha ali, eu acho que a gente consegue mudar, mudar tudo. O levantamento ainda que foi realizado pela Unicef no ano passado aponta para a falta de informação adequada para a identificação dos rótulos dos alimentos. A pandemia, lógico, também agravou a situação, principalmente a questão da insegurança alimentar. Pergunto para você, Alessandra, esse rótulo, hoje em dia, eles de fato são difíceis para o entendimento, para saber, isso aqui é saudável, isso não é, até que ponto a pessoa consegue de fato entender o que aquele produto, aquele alimento oferece? Então, já é uma luta de muitos anos da Sociedade Brasileira de Endócrino, né, que eu faço parte, de mudar a rotulagem dos alimentos, porque muitos nomes, você acha que aquilo ali você está dando para o seu filho, né, às vezes um nome que tem fit, e você acha que aquilo ali é ótimo, que você está dando uma coisa boa para o seu filho por falta de esclarecimento do rótulo. Então, a gente teve, o mês passado, uma mudança da rotulagem. Então, isso é muito importante, porque agora vai ficar muito mais fácil para os pais identificarem, né, o que eles estão dando realmente para os filhos, o que realmente vale a pena, o que não vale. Então, a partir de, não sei exatamente se vai ser agora mês que vem, os próximos produtos já são obrigados, né, a terem a rotulagem nova. Isso vai ser muito bom. Isso vai ser muito bom. Para você que está em casa entender, um outro ponto também importante, 3 a cada 4 famílias apontaram dificuldade de levar uma alimentação variada para as crianças. A pesquisa ainda apontou que as principais dificuldades para a melhora da alimentação. E entre eles está, por exemplo, o custo dos alimentos, que foi o principal fator, com 40%. O acesso aos produtos, depois com 17%, e a falta de conhecimento dos produtos, 10%, que foi o que a gente comentou agora. Tem como a gente fazer uma alimentação mais saudável sem gastar muito? Tem como fazer. Até vai ser tema de um outro livro meu de quadrinhos, né? Eu vou abranger essa parte de reaproveitamento de alimentos e de receitas que você pode fazer com muito pouco, né? Eu acho que Petrópolis, principalmente, tem muita área rural, e eu acho que a gente pode estimular a horta em casa, isso também vindo de algumas escolas. Eu sei que algumas escolas têm horta, né, que fazem já tem essa visão e já estimulam as crianças a plantarem e comerem o que eles estão plantando, né? Então, eu acho que dá para trabalhar sim, principalmente aqui na nossa cidade. E eu pergunto até o seguinte também, Alessandro, eu acho que é muito importante trabalhar nesse caso, igual a gente comentou da educação, de ter a escola ali presente, que envolve os pais, mas a questão também de, poxa, o alimento saudável, ele é gostoso, ele pode ser bom, e muitas vezes ele tem um custo, dependendo da situação, até menor. Porque, por exemplo, um pacotinho de biscoito hoje em casa, você vai no mercado, custa em média R$2, R$3. Vai variar de acordo com a gramatura, né, a marca, enfim.
Se você compra, por exemplo, uma maçã, uma banana, você gasta ali R$ 2,50, R$ 3 comprando 2 bananas, por exemplo. Ou seja, é trabalhar de fato também um pouco desse psicológico de entender que, poxa, não, isso aqui é melhor, tem o mesmo custo e vai fazer muito melhor para a minha saúde do que, por exemplo, um biscoito, né? E também eu acho que tem muitas receitas legais que você pode fazer custando muito pouco, né? E assim, eu acho que nesse canal que eu estou montando, eu vou ter algumas crianças cozinhando e que aí, coisas fáceis de se fazer e que às vezes as pessoas não têm ideia. Então eu acho que isso tudo é muito importante, né? Para abrir um novo leque aí e que é possível, de uma forma boa também e prazerosa, né? Não sofrido. E eu acho assim, convencer as crianças de experimentarem, né? De não ter medo, de aceitar. E é uma proposta nova, até para que elas possam ensinar muitas vezes aos pais que não tiveram essa oportunidade de se alimentar melhor, né? A gente, inclusive, tem fotos para você que está em casa nos acompanhando sobre o Xandão, esse projeto, as atividades que são realizadas. Enquanto a gente vai debatendo aqui, a gente vê aí, esse, por exemplo, é uma gravação para o canal? Essa é uma gravação para o canal, que eu tenho gêmeos e eles vão cozinhar junto com a mãe. Ou seja, a mãe está integrada ali? A mãe está integrada, a mãe já sabe fazer essas comidas fitness, né? Então, mais saudáveis e aí a gente juntou as forças. Eu estou vendo, inclusive, não tem só o Xandão, né? São mais personagens. Qual que é o nome desses personagens? Fala pra gente, por gentileza. Olha, a gente tem a melhor amiga do Xandão, que é a Madu, né? E o melhor amigo, que é o Dude. E a gente tem a nutricionista do colégio, que é, na verdade, a Bela, que é a minha única personagem viva, que é a minha filha, que é nutricionista de verdade, né? E que vai me ajudar nessa caminhada e gravando, né, sobre alimentação saudável. E temos um professor de educação física, que é o tio Betão, e que a fantasia está chegando ainda, mas que eu acho que é muito importante a gente falar sobre atividade física também, né? Traz um equilíbrio aí, né? Você ter uma alimentação saudável e, em compensação, também ter ali a atividade física, até para se evitar o sedentarismo. Né? Verdade. O estímulo à atividade física também é tão importante quanto a alimentação saudável. E aí eu pergunto para você essa questão, por exemplo, a gente sabe que muitas vezes o alimento saudável ele é visto como uma coisa chata, a atividade física como alguma coisa às vezes muito forçada. Por que trabalhar então justamente com essa alegria para cima, para mostrar, trazer as crianças para o projeto, para mostrar que de fato é o contrário? É o contrário. E então é isso que a gente precisa, porque não sou eu falando, nem a professora, nem a mãe. É por intermédio dos personagens, né, de outras crianças, a gente consegue. E eu tenho um professor de educação física da equipe também, que ele faz personal kids. Então, assim, de forma lúdica, brincando com bambolê, fazendo campeonatos de corrida, coisas assim, está gastando caloria, né? Já está valendo, não precisa ser uma atividade programada exatamente, né? Que muitos até não podem fazer. Mas, assim, algumas coisas podem ser feitas em casa, né? Então, eu acho que é por aí. Até aquela brincadeira mesmo de um pique-esconde, pega-pega resgatar ali, isso tudo, né? Um bambolê, imagina, as crianças nem sabem mais brincar disso. Né? Então, acho que resgatar atividades do passado, né, que eram tão importantes, de pique, de jogar bola, menos computador, menos internet, né? Então, eu acho que é tudo isso que eu estou querendo trazer. Inclusive, eu estava até em casa comentando há pouco tempo sobre essa questão, né? Eu não sou, né, sou novo, então, assim, mas a gente já vê uma comparação muito grande, por exemplo, da minha irmã mais nova, que ela tem 11, e a nossa diferença aí de 10, 11 anos de diferença de um para o outro. E é curioso, como por exemplo, a gente estava comentando, fugindo um pouco sobre o tema, ela não conhece a Lan House, por exemplo. É algo que, por exemplo, eu conheci, né, cheguei a ter, e tinha um brinquedo que eu gostava muito, que abria e fechava assim, aí o negócio ia para frente, ia para trás, eu esqueci o nome. Mas pique-bandeira, né? Você tinha alerta-cor, enfim. São algumas das brincadeiras que muitas crianças hoje em dia não conhecem, não sabem. E não era tão bom isso, né? Tão bom. Então, eu acho que reviver esse passado aí, futuro, né? Eu acho que isso é muito bom, muito bom.
Bom, a gente vai fazer um rápido intervalo, a gente volta daqui a pouco para trazer mais sobre esse projeto que a Alessandra realiza e, claro, para entender um pouco mais sobre essa questão da alimentação para as crianças e que pode sim ser feita de uma maneira divertida. Olá, amigo e amiga! Esta época de tempo mais frio contribui para espalhar doenças respiratórias, incluindo a temida Covid-19. Você que não deixa de cuidar da sua saúde, confira sua caderneta de vacinação e não perca a oportunidade de atualizar o seu calendário de vacinas. É simples e faz bem a você e a quem vive ao seu redor. Acesse o site novaiguaçu.rj.gov.br. Procure o ponto de vacinação mais próximo e tome todas as doses recomendadas para a sua idade. Não perca tempo, pegue a sua caderneta e coloque a sua vacina em dia. Aproveita e confere a caderneta de toda a família também, tá? Juntos vamos seguir vencendo a Covid-19. Não vacile, vacine. Prefeitura de Nova Iguaçu. Correio Petropolitano Debate de volta, a gente ainda continua falando sobre a alimentação para as crianças. O estudo realizado pela Unicef ainda relata que em todas as regiões do país apresentaram muita dificuldade para a mudança nos hábitos, seja nas áreas urbanas, rurais, até mesmo nas grandes capitais do país. Alessandra, hoje não tem jeito, o digital está aí. E qual a necessidade de levar esses conteúdos também para essas plataformas para mostrar para essas crianças e apresentar as ideias? A gente sabe que muito mais cedo as crianças hoje têm acesso a um telefone, têm acesso a um computador e lógico que quando a pessoa, a criança, ela recebe esse conteúdo, de alguma forma recebe esse incentivo cada vez mais cedo para uma alimentação saudável, isso pode trazer um reflexo melhor para ela ao longo da vida, né? Na verdade, chamar a atenção das crianças hoje é a parte digital, né? Montar um conteúdo que seja totalmente tranquilo, né? Que não vai ter bobeira e que os pais possam ter confiança e ainda é educativo, eu acho que é tudo de bom. Sem a parte digital, eu não consigo atingir o objetivo que eu quero, que é fazer, né, acontecer com o personagem para que ele seja um símbolo de saúde e que só assim eu acho que a gente consegue atingir o objetivo, né? A parte lúdica é muito importante, então o digital está aí, não tem jeito, não tem como sair. Me diz o seguinte, que orientações então, até a gente está falando tanto sobre essa questão da alimentação saudável, que alimentos, por exemplo, podem ser utilizados aí para uma alimentação mais adequada para as crianças? Lógico, né, a gente comentou sobre a pesquisa, mas que também a pessoa não precisa gastar muito. Na verdade, todos os alimentos são saudáveis e são bons, praticamente, tirando os industrializados, né? Comida caseira, né? Aquele arroz, aquele feijão, aquela proteína, o legume, a verdura, aquele prato colorido, né? Menos pacote de biscoito, menos industrializados, mas todo alimento pode ser bom, pode ser na sua hora certa, né? Pode ser interessante, mas eu acho que é o resgate à comida caseira, né? E legumes, verduras, que muitas vezes as crianças têm muita resistência, né? E é tentar estimular o quanto mais com receitas, né? E coisas mais prazerosas. Ou seja, não é proibir que ela não coma. Não é proibir de jeito nenhum. De alguma forma, controlar esse acesso a esses produtos. Controlar. E até acho que o industrializado tem seu espaço, com certeza. Mas não pode ser todo dia, toda hora, né? A gente tem que criar uma rotina. Eu acho que a rotina saudável é muito importante para que a gente possa prevenir lá na frente, né? Doenças como diabetes, a hipertensão, né? E para que a gente continue tendo uma sobrevida boa. A gente quer viver 100 anos. Então, se a gente não plantar a sementinha com as nossas crianças, a gente não consegue chegar lá. E a alimentação é muito importante. Nesse quesito, com certeza. Pergunto para você, Alessandra, sobre a história do livro. Por que lançaram um outro livro? Você comentou, né, que é para trazer um pouco mais de didática para o livro, mas queria que você falasse um pouquinho mais da história do Xandão mesmo para a gente. A história atual, né, acontece dentro de uma escola. Eles têm um campeonato de Olimpíada e aí eles estão se preparando para o campeonato e aí
Então, todos os amigos e a turma não teve o mesmo rendimento, e aí eles foram ver que eles estavam comendo muito errado, e aí entra, né, o professor de educação física fazendo um preparo, e a nutricionista do colégio, e aí criou-se, né, toda uma dinâmica para que eles mudassem os hábitos e mudassem não só o Xandão, mas a turma, né, e acabou que eles ganharam campeonatos, Olimpíadas, então... Mas assim, o livro está bem dinâmico, tem QR Code em algumas páginas, onde a gente consegue ver o vídeo de alguns jogos, por exemplo, temas chatos, né, que não são tão interessantes. Eu consegui fazer jogo, eu consegui botar esse QR Code com o personagem falando, com um videozinho. Então aborda sobre pirâmide alimentar, sobre vitaminas, sobre minerais, temas que não são tão interessantes, mas que eu consegui que ficasse mais leve, entendeu? E que mais lúdico. Então, a proposta é essa. Bem completo o livro. São termos que às vezes são mais técnicos, né? Então, técnicos. Até para a criança mesmo ter esse entendimento do que é uma pirâmide, por exemplo, alimentar, né? Foi um grande desafio, porque de repente o Xandão está lá no Egito, e aí tem as pirâmides, que são as pirâmides do exercício e da alimentação, né? Então, de repente, ele está na Amazônia, e aí tem o barquinho passando pelos minerais, e aí tem o arco e flecha, que é o alvo das vitaminas, e aí a gente vai, né? A alimentação saudável é considerada muitas vezes algo ruim, algo chato, como a gente comentou aqui. O projeto tem esse objetivo completamente contrário, de trazer alegria, de trazer animação, diversão para as crianças. Nós vamos mostrar mais um vídeo que a gente tem, inclusive, lá no Instagram do Xandão, desse projeto criado pela Alessandra, para você acompanhar. Oi, pessoal, tudo bem? Meu nome é João Pedro, eu faço parte do time Xandão. Eu convido vocês a aprender a comer bem com a gente. Vai ser muito divertido. Corretamente. Coma bem, coma certo. Sinta o sabor, experimente. Venha com Xandão e não tenha medo de comer corretamente. Parabéns, parabéns, parabéns! Vamos explorar, vamos dançar, vamos cantar e vamos brincar. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Vou dançar, vou brincar, vou pular e depois me alimentar. Vem cá, Xandão. Mas aí, mais um trechinho de um dos vídeos para você acompanhar como que é feito esse trabalho. Dá pra gente ver, né? As crianças de fato gostam, né, dessa atividade, dessa interação, até mesmo com outras crianças. Né? Eles adoram, né? São empolgados. E eu acho que isso chama a atenção das outras crianças, com certeza. É aquilo, né? Eu, mais novo, até lembro que às vezes o parquinho está vazio. É só uma criança chegar no parquinho pronto. Quando vai ver, já está tudo lotado, criança conversa aqui, chega no pai, olha, esse é meu amigo, enfim. É muito nessa vibe, vamos dizer assim. Né, é isso. Queria que você falasse pra gente, então, aí existe uma outra questão sobre a criatividade, né? Porque você é uma profissional da saúde, mas agora está incluindo aí o meio digital, o livro, enfim, trazer um pouco disso também, tentar levar essa narrativa, haja criatividade, né? Eu não sou muito digital, nunca fui, sou daquela médica antiga da caneta, sabe? E do calo no dedo, eu sempre mexo. Mas assim, por conta desse projeto, né, do meu livro, 2 livros, eu tive que me modernizar, né? Então, a ideia é essa, eu vou continuar escrevendo, já tem mais 2 para lançamento de criança, né? Quadrinhos e atividades de caderno, de colorir, e também tem um de adulto. Eu descobri que é hobby, né? Que é válvula de escape, e nessa eu acho que eu vou continuar escrevendo. Ou seja, vem mais produção aí. Vem mais. Agora, Alessandra, qual a importância de realizar, por exemplo, um projeto como esse para levar esse recado de uma maneira mais alegre, mais divertida e, lógico, para se debater esse tema? Inclusive aqui no Correio Petropolitano Debate, a gente já falou sobre a questão da obesidade, que tem atingido muito a população brasileira, por exemplo.
a gente falou sobre gordofobia e aí isso impacta na relação social dessas crianças. Sim. Então, eu pergunto, qual seria a importância de realizar, por exemplo, um projeto como esse e ter mais políticas públicas de promoção para uma alimentação mais saudável dessas crianças? O principal motivo é a gente conseguir aumentar a sobrevida, a gente ter mais saúde, adultos jovens, adultos saudáveis, né? Não ver mais acontecer como tem acontecido crianças e adolescentes com diabetes tipo 2, com hipertensão e assim, com morte súbita. Então, assim, o principal é a gente criar adultos mais saudáveis, né? E aumentar a sobrevida. E desmistificar, eu acho, né? Essa questão da alimentação saudável, do preconceito, né? De que alimentar de forma correta é ruim. Não, pelo contrário, né? Eu acho que a geração, ela pode ser mais fitness, ela pode como que fala? Ficar importante porque ela agora é mais saudável, né? Então, eu acho que é um grande desafio, é difícil falar sobre o tema, e por isso eu estou aqui tentando, né, vencer esse desafio aí. Acho que vai dar tudo certo. Vai sim, olha, a gente vai agora trazer para você que está em casa uma surpresa, um convidado especial. Você ainda não sabe ou talvez possa suspeitar de quem é? Não sei, a Alessandra está aqui comigo, mas existe uma outra pessoa e que inclusive é muito ativa no esporte, tá? Acho que até mais que eu, na verdade, viu? Quem está aqui com a gente, convidado de hoje especial, é ninguém mais, ninguém menos do que Xandão, o rapaz, atleta, ex-gordinho, que agora foi campeão nas Olimpíadas, e inclusive está aqui com a gente. Xandão, tudo bem? Tranquilo? Olha ele aí, gente, rapaz, ele é grande, é alto, tá? Para você que está em casa, ele é bem alto, viu? Enfim, é mais ou menos isso, né, Alessandra? Trazer alegria, trazer animação para quem acompanha a gente e também quem vai acompanhar os projetos lá com vocês, né? É isso aí. Muito obrigada. Alessandra, mais uma vez, obrigado. Xandão, obrigado você também pela sua presença aqui, tá? Valeu, qualquer dia a gente pratica um esporte lá. Eu sou goleiro, quero ver se você vai fazer uns gols, viu? Para você que está em casa, muito obrigado também pela sua presença, viu? A gente vai ficando por aqui, um bom feriado para você e a gente se vê amanhã, encontro marcado a 13h. Valeu, gente. Um abraço para vocês. Até lá. Tchau, tchau. TVC, a TV do Correio da Manhã.